Jesus Cristo é o maior pecador do mundo? Interrogação. Porque é um nome out. Texto retirado do blog Tentmaker. Definição de pecado da concordância de Strong. Grego, hamartano, errar o alvo, portanto não participar do prêmio. Errar, edição 264. Hebraico da raiz plano, falhar, número 2398. Qual o propósito da morte e ressurreição de Jesus Cristo? Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3,17. Ele é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6,33. Porque o Filho do Homem não veio para perder as almas dos homens, mas para salvá-los. Lucas 9,56. E eu, se for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12,32. Assim como você lhe deu autoridade sobre toda a carne, para que ele dê a vida eterna a todos aos que você lhe deu. João 17,2. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. João 3,35. Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras outrora aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falhou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Hebreus 1:1-2. Seu propósito é muito claro: reconciliar todas as coisas com o Pai. Colossenses 1:16-20. Segundo as Escrituras, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, criou todas as coisas reconciliou, é herdeiro de todas as coisas, tem autoridade sobre todas as coisas, salvará todos os homens, sua graça para todos os homens. Ele carregou o pecado do mundo, ele deu a sua carne pela vida do mundo, ele é a propiciação pelos pecados do mundo. Seus dons são irrevogáveis e um dos seus dons é a vida. Ele se manifestou para tirar o pecado. Ele pregou os espíritos aprisionados e tem as chaves da morte e do inferno. Ele não muda. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele destruirá todos os inimigos de Deus. E o último é a morte. Ele dá vida a todas as coisas. Ele termina a obra que o Pai lhe deu para fazer. Ele restaura todas as coisas. Ele se deu como pagamento por tudo. Ele levou toda a maldição e disse que ele veio para fazer a vontade e a obra do Pai, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento na verdade, para que Deus Pai seja tudo em todos. Eu poderia tocar nesse parágrafo muito mais longo, mas acho que o ponto é claro. Jesus disse que havia terminado o trabalho e cumprido o seu propósito, que também era o propósito do Pai, ser o Salvador do mundo, reconciliar todos nós com seu Pai e nosso Pai. De acordo com muitos cristãos, entre aspas, bilhões de pessoas vão para um lugar chamado inferno para serem atormentadas por Deus por toda a eternidade. Por favor, ouça isso com atenção. Se Jesus perder uma única alma, ele se tornará o maior pecador do mundo. Como? Você diz. Porque ele terá errado o alvo, que é reconciliar todas as coisas com o Pai. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, e ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, aquele que é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as da terra quanto as do céu, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1:16-20. Por favor, entenda que quando a Escritura diz coisas, entre aspas, sendo reconciliadas com Deus, não está falando sobre pedras e árvores. Foi a descendência de Adão que foi expulsa da presença de Deus no jardim do Éden, lembra? Precisamos ser restaurados, reconciliados, redimidos. E as Escrituras são bastante claras de que seu propósito, objetivo, vontade e obra era reconciliar tudo. As Escrituras são bastante claras sobre qual era o propósito e o objetivo que Jesus tinha quando foi para a crucificação. A maioria da igreja diz que Jesus não salvará calvinismo ou não poderá salvar arminianismo, toda a humanidade, devido a Satanás e ao poder do livre-arbítrio, entre aspas. A maioria da igreja diz que ele pecará, ou seja, ele errará o alvo. Sempre houve uma minoria na história da igreja, que costumava ser a maioria antes da Idade das Trevas, que acreditava nas Escrituras que declaram Jesus Cristo o atual Salvador do mundo inteiro. Essa minoria presta muita atenção às Escrituras e observa coisas como o fato de que Paulo, o apóstolo das nações, nunca pregou a salvação como libertação do nosso conceito moderno de inferno. Na verdade, ele nunca usou a palavra inferno, entre aspas. Isso deve fazer você pensar. Vá para a concordância e veja por si mesmo. À medida que a Bíblia se aproxima das línguas originais, passagens como inferno e castigo eterno, entre aspas, desaparecem.
A Bíblia King James usa a palavra inferno 63 vezes, uma das melhores versões atuais. A NIV nova não contém a palavra no Antigo Testamento e apenas algumas vezes no Novo Testamento. Muitas traduções não contêm a palavra inferno, entre aspas, ou castigo eterno, entre aspas. Quando olhamos para traduções da Bíblia como Young Literal Translate, de Robert Young, a outra famosa Young Analytical Concordance, vemos que a palavra inferno desaparece completamente. A palavra castigo eterno é substituída por castigo durante a vida. Outras traduções têm correção na vida, castigo dos séculos, etc. Esse artigo é muito curto para cobrir o assunto, mas nenhuma dessas palavras como inferno e castigo eterno deveria ter sido trazida para as traduções. A Igreja Católica Romana, com suas políticas de convenção à morte, entre aspas, quando fizer assim aqui entre aspas, tomou quase todas as práticas pagãs dos países idólatras para forçar a conversão e castigo, ou seja, incorporá-las à igreja. Assim, muitas ideias e práticas tornaram-se cristãs. Quando se estuda seriamente a reforma, percebe-se que os protestantes não limparam completamente a casa do Senhor. Eles deixaram muitas falsas doutrinas intactas. Uma dessas falsas doutrinas que vieram dos países pagãos é a ideia do lugar do castigo eterno chamado inferno. Uma rápida olhada na enciclopédia nos dirá que essa palavra, em seu contexto religioso, vem da mitologia nórdica, não do grego ou hebraico na Bíblia. O conceito de um lugar de tormento eterno vem do mal entendido da palavra hebraica Sheol e da palavra grega Hades, Gehenna e Tártaros, todas traduzidas como inferno. Os tradutores da Reforma traduziram a partir de suas traduções, não do conhecimento do grego ou do hebraico. À medida que as traduções da Bíblia se aproximam do idioma original, nosso conceito pagão de inferno desaparecerá. Paulo nunca pregou sobre um lugar de tormento eterno para ninguém. É por isso que ele pôde dizer em 1 Timóteo 4, 9 a 10, esta é uma palavra confiável e digna de ser recebida por todos, que por isso mesmo trabalhamos e sofremos opróbrio, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ele também disse, o amor nunca falha. 1 Coríntios 13, 8. João nos diz, Deus é amor. 1 João 4, 8. Portanto, Deus nunca falha, Ele nunca erra o alvo. Nós, em nossa miopia, o rebaixamos à nossa imagem, isto é, um pecador. Mas Ele será vindicado. Quando Ele estiver, você vai abaixar a cabeça de vergonha? Não é tarde para estudar e mostrar-se aprovado, e ver por si mesmo que a gloriosa verdade da salvação do mundo não depende de uma igreja preguiçosa, egoísta e hipócrita. Não, o mundo está em melhores mãos. Aqueles de Jesus Cristo, o Salvador do mundo inteiro, que se deu a si mesmo como pagamento por todos, incluindo você, quer você saiba disso ou não. Está consumado. Eu grito do Calvário. Peço ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, para guiá-lo em toda a verdade, para revelar o verdadeiro significado dessas palavras que declaram que Jesus acertou o alvo. É muito importante que você faça isso. Você também tem um alvo definido para você, para dar glória a Deus. Não deixe de dizer apenas para dizer que ele falhou. Fazedor de tendas, Tentsmacher. Muita paz, muita luz, muito amor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.